Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de análise de redes sociais nós vamos falar sobre análise de tendências. Né? O que é análise de tendências? Essa expressão análise de tendências ela é usada em diferentes áreas do conhecimento e não existe uma definição formal padrão para todas as áreas. Né? Por exemplo, em sociologia, analisar tendências significa observar mudanças no comportamento de pessoas ou de grupos de pessoas ao longo do tempo. Já em estatística, analisar tendências consiste em modelar séries temporais para entender o comportamento dos dados, identificar padrões ou fazer a previsão de valores futuros. A gente vai estar trabalhando mais com essa definição, em particular tentando prever valores futuros aí na aula de hoje. Né? A gente vai discutir como que essa análise de tendências pode ser feita, né, pensando aí, né, nessa parte estatística, né, puramente de analisar um dado variando ao longo do tempo, mas também no contexto aí das redes sociais, usando informações oriundas das redes sociais, até para tornar esse processo mais preciso. O que a gente pode prever a tendência, né? Do que? A gente pode prever a tendência do que quiser, né? De qualquer coisa que a gente possa mensurar ao longo do tempo, a gente pode tentar prever o seu valor futuro, né? A gente pode tentar prever a tendência, fazer uma análise de tendências do valor de ações, do número de menções de uma dada hashtag, de uma expressão, né, de um conjunto de palavras, de um tópico, de um assunto, de quantas vezes o nome de uma pessoa aparece nas redes sociais e assim por diante. Quando a gente pensa em análise de tendências, né, o problema mais básico, né, no sentido de aquele problema que tem a menor quantidade de informações, ele tem um dado valor numérico, por exemplo, a frequência que alguma coisa aparece ao longo do tempo e esse tempo. Né? Então, no dia 1, essa hashtag foi mencionada 20 vezes, no dia 2, 25, no dia 3, 27, e assim por diante. Né? Então, você tem uma informação temporal e um valor aí que você está mensurando e que você deseja prever, né, no nosso contexto. Pode ser simplesmente analisar o padrão, mas pode ser também tentar prever um valor futuro. Então, né, um exemplo aqui estamos tentando analisar a frequência que uma hashtag aparece numa rede social, né? Então a gente faz isso aí ao longo do tempo. Então, a informação básica é esse par de informações, né? Uma marcação temporal e o valor que está sendo medido, e é esse valor que a gente vai tentar, né, entender um padrão ou tentar fazer a predição desse valor no futuro. Então, usando aqui como exemplo uma análise de tendência que foi feita dentro do contexto de uma rede social acadêmica, né, das publicações de artigos científicos, a gente pode utilizar, né, a frequência de vezes que uma expressão, um termo, uma área de conhecimento, uma palavra-chave apareceu ao longo do tempo, né, e tentar justamente fazer a previsão aí dos valores para o futuro. Em particular, aqui, a medida que foi utilizada não foi a frequência de vezes que a expressão apareceu, e sim aquela medida TF-DF, que a gente falou um pouquinho sobre ela quando a gente falou de processamento de língua natural, que ao invés de ser simplesmente a frequência daquele termo, é uma frequência relativa, é a frequência do termo vezes o inverso da frequência daquele termo em todos os documentos que estão sendo analisados. Então, só para exemplificar, né, a gente tem aqui a ocorrência de 3 expressões, que é object-oriented, né, essas expressões foram tiradas dos títulos de artigos publicados aí dentro da área de ciência da computação, e muitas das publicações são em inglês, por isso as expressões estão em inglês. Então, em azul, temos object-oriented, que teve um certo aumento aí lá no início dos anos 2000 e caiu ao longo do tempo. Redes de sensores, ou sensor networks, que teve um aumento aí dentro do período analisado, e redes neurais, ou neural networks, que oscilou aí com um certo aumento e continua num patamar relativamente alto aí nesse espaço de tempo que a gente está analisando. A gente costuma usar modelos de regressão para representar essas séries temporais, ou tentando, né, fazer um modelo que descreva a série como um todo, ou numa janela de tempo, às vezes só usando, por exemplo, os últimos anos da análise. E com séries temporais, né, quando a gente, né, usa séries temporais para tentar modelar um conjunto de dados que a gente tem, muitas vezes a gente mede esse desempenho com algumas das medidas, inclusive, que a gente já aprendeu quando a gente falou de regressão, como a MAI, né, que é o erro absoluto médio,
o erro quadrático médio, a raiz que a gente também viu, né, a raiz quadrada do erro quadrático médio, e também com coeficientes, como coeficiente de correlação e o R2 ou R quadrado aí, eles costumam ser usados como medida de desempenho, né, para ver a qualidade daquela representação, né, o quão bem uma dada curva, um dado modelo está representando os dados, né, está modelando os dados que a gente tem. E vale a pena, né, principalmente quando a gente está falando de regressão, lembrar que a gente pode usar diferentes equações para tentar representar os nossos dados, né? Muitas vezes a gente fala muito de regressão linear, mas a gente pode usar uma regressão linear, uma regressão polinomial, logarítmica, exponencial, enfim, tem várias equações que podem ser usadas. E tipicamente, quando a gente está modelando esses dados, a gente tenta utilizar mais do que uma, a gente testa mais do que uma para ver qual que está representando os dados, porque de fato tem alguns dados que crescem de forma linear, tem alguns dados que crescem de forma quadrática e assim por diante. Então, tipicamente a gente testa com várias equações, ver qual, aquela que se encaixa melhor aos dados que a gente tem, né, de acordo com as medidas de desempenho, e daí, né, acaba utilizando essa que se encaixa melhor, mas que tem um asterisco no final da frase, porque é uma coisa que a gente não pode esquecer. Às vezes, dado o conjunto de equações que a gente está testando, às vezes nenhuma delas consegue representar bem os nossos dados. Então, tem que também ter isso em mente para que, se não tiver nenhuma que represente bem, a gente, o nosso programa, por exemplo, poder falar assim, olha, para esse conjunto de dados, nenhuma encaixou bem, senão a gente vai tentar fazer uma predição que a gente já está esperando que ela vai dar errado, porque a gente não conseguiu nem modelar os dados que a gente tem, muito menos tentar prever um valor futuro. Aqui eu vou apresentar alguns exemplos, né? Aqui é um exemplo de uma função linear, tentando representar um conjunto de dados. Esse conjunto de dados é justamente a medida TF-DF da expressão comunicação científica nas publicações aí dentro de uma janela de tempo de 20 anos. Aqui é um exemplo de uma função cúbica aí sendo usada para modelar a frequência TF-DF da expressão object-oriented. Aqui é uma função exponencial sendo usada para representar a medida TF-DF para a expressão sensor network. Então, né, novamente, dependendo dos seus dados, tem equações que acabam representando melhor aí os seus dados, né, que se encaixam melhor ali aos seus dados. A previsão, né, ou estimativa de uma dada variável, ela pode ser feita de diferentes formas. A gente pode fazer uma estimativa simplesmente baseada numa equação. Então, a gente tem essa equação, que a gente modelou ela para os dados que a gente tem. Nesse exemplo aqui, acho que, se eu não me engano, é do ano de 1990 até o ano 2010. E com base nessa equação, a gente pode tentar fazer a previsão do que vai acontecer, né? Uma estimativa do que vai acontecer, por exemplo, nesse exemplo aqui, no ano 2011, né? Seria o ano seguinte a esse conjunto de dados. A gente pode usar simplesmente essa equação e ela é uma equação de taxa TF-DF em relação ao ano. Então, com um novo ano, você vai ter uma estimativa aí do TF-DF, mas você pode usar também várias variáveis e não simplesmente o valor que foi medido, nesse exemplo, o valor TF-DF. Então, a gente pode tentar combinar diferentes variáveis, e só um exemplo de quando que a gente usa isso no dia a dia, ou que a gente recebe essa informação baseada em previsões feitas no dia a dia, a previsão do tempo faz isso, né? Na previsão do tempo, geralmente, são usadas medidas de temperatura, pressão atmosférica, ventos, umidade do ar, etc. Né? Então, é um conjunto de medidas que é usada para, por exemplo, estimar qual vai ser a temperatura de amanhã. E a gente já aprendeu um pouquinho sobre isso, né, na aula de obtenção, organização e análise de dados, que a gente pode usar regressores para tentar identificar o valor de uma variável com base em outras características, né, num conjunto de características ou um conjunto de variáveis. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, que outras características a gente pode usar em conjunto, né, com o valor que está sendo medido, que a gente pretende estimar ele para o futuro, no contexto, obviamente, das redes sociais. Então, na análise de tendências em redes sociais, além dessa informação, né, temporal e do valor que a gente está acompanhando, modelando e pretende estimar, muitas vezes a gente também coloca informações da rede, né? E essas informações, muitas vezes, são aquelas informações que a gente aprendeu nas aulas de análise estrutural, tanto informações globais da rede como informações locais.
Então, a gente, em termos de informações locais, a gente pode colocar as características de quem está publicando ou compartilhando um dado conteúdo, né? Se é uma pessoa mais central, potencialmente esse conteúdo se espalha de forma mais rápida ou atinge mais pessoas. Isso acontece tanto no compartilhamento de informações em redes sociais, mas mesmo nas redes acadêmicas, quem publica um dado assunto, né, tem influência sobre quem vai estar lendo e, eventualmente, sobre o sucesso, digamos assim, que esse assunto vai estar fazendo no futuro, né? Ele vai chegar em mais gente e, potencialmente, mais gente vai estar publicando sobre esse assunto também. Que características costumam ser utilizadas? Né? Vou listar algumas, a gente virtualmente pode usar qualquer uma delas, inclusive, né, utilizar um regressor, né, um algoritmo de inteligência artificial para ponderar essas características depois e verificar quais são as mais úteis ou não para o nosso modelo, né, para a gente fazer uma estimativa. Então, uma das características é se aquele nó, né, o nó que está compartilhando a informação, que tem a informação do nosso interesse, se ele está presente ou não no componente gigante da rede, né? Componente gigante é o maior componente conexo da rede, né? Estar presente pode indicar que tem mais chance dessa informação chegar a mais gente, dela se tornar uma informação aí mais popular. A gente pode usar aquelas diferentes medidas de centralidade dos nós também, né? Centralidade de grau, de intermediação, PageRank, de proximidade, assim por diante. Coeficiente de agrupamento, né, se as relações daquele nó são transitivas ou não, né, o quão transitivas elas são. Né, uma maior transitividade pode também indicar que a informação vai circular de uma forma mais rápida, e assim por diante. Né, a gente virtualmente pode usar qualquer uma daquelas medidas que a gente já aprendeu. Além disso, né, a gente, imaginando que a gente está acompanhando, por exemplo, a publicação de uma hashtag ou de uma expressão nas redes sociais, não é só uma pessoa que está publicando, né? Então a gente tem que pensar também como que a gente combina essas características no contexto da rede, né? Se tem 10 pessoas publicando, que medida de centralidade eu vou usar? Eu vou somar a medida de centralidade de cada uma das 10 pessoas que no dia de hoje publicaram uma hashtag, ou eu vou tirar a média da centralidade dessas pessoas, ou a mediana, enfim. Aí a gente tem que pensar, né, para cada problema, uma solução pode se encaixar melhor, mas é algo que precisa ser pensado também. Outra coisa que a gente pode pensar é na formação de comunidades, né? Usar algoritmos de agrupamento ou trabalhar com cliques ou com componentes conexos, que a gente já aprendeu também, e verificar como a gente trata isso no contexto da análise de tendências. Como assim? Se a gente imaginar que a gente tem uma rede formada por vários componentes relativamente independentes, né, com poucas ligações entre eles, o fato de ter uma hashtag que está circulando bastante, né, que está bastante popular em um único componente, eventualmente chegar a todas as pessoas daquele componente, daquela comunidade, daquele grupo é fácil, porque justamente aquela hashtag já está circulando naquele grupo. Mas sair daquele grupo, que pode ser, a gente pode talvez ver ele como uma bolha, sair daquela bolha pode ser difícil. Então, esse tipo de informação pode ser utilizada pelos algoritmos também. Então, a gente pode, por exemplo, converter cada uma dessas comunidades em um único nó e criar uma nova rede, e justamente a análise vai tentar verificar a chance dessa informação sair daquele grupo e percorrer os outros grupos. Então, a gente pode, né, por exemplo, agregar, né, todo mundo de cada comunidade, e daí o peso, né, quantas vezes uma hashtag foi publicada, ela pode ser dada pela média das métricas, né, a gente pode ponderar ela pela média da centralidade, por exemplo, de cada elemento daquela comunidade, ou pela soma, ou pela mediana, e assim por diante. Então, novamente, a gente tem essa possibilidade de agregação de valor, né? No slide anterior, a gente falou de cada uma das pessoas que estava publicando, por exemplo, uma hashtag de interesse aí que a gente está querendo acompanhar. Aqui não, aqui é a média dos valores das comunidades nas quais essas pessoas estão. E, novamente, né, falando de publicações científicas, né, de predição de tendências, só para, né, mostrar um exemplo prático para vocês, inclusive é um exemplo que já tem alguns anos, né, foi comparado, né, o uso das métricas das redes sociais, essas métricas, né, de centralidade de quem está publicando, o uso de comunidades também, né, de agrupar esses elementos em comunidades, foi combinado com o uso da regressão, usando o modelo que melhor se encaixou para descrever os dados que a gente estava tentando acompanhar, que era justamente a medida TF-DF, né, essa frequência relativa de termos
em títulos de publicações científicas. E quando a gente comparou, né, a predição feita apenas usando a regressão, né, com base simplesmente na informação temporal e na frequência, e em relação ao uso também, né, o uso conjunto de medidas de rede social, o erro que a gente tinha foi reduzido para 18%. Então, se o nosso erro, por exemplo, era de 2 pontos, ele caiu para 18% disso, né? Então, a gente ficou com um erro, por exemplo, de 0,36. Então, foi uma redução bastante significativa do erro, ou seja, o sistema ficou muito mais preciso ao se inserir informações sociais, né, métricas oriundas aí da análise estrutural da rede, para ajudar aí na predição, na análise de tendências, especificamente nesse problema de tentar predizer um valor futuro, né? Então, realmente, quem publicou o contexto da rede de quem publicou algo é super influente em como vai ser a tendência daquele termo para os próximos anos. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? O que a gente pode estar analisando, né? A gente pode estar analisando no contexto das redes sociais, hashtags, palavras, expressões, nomes de pessoas, né? O que a gente quiser, né? A gente pode ter um alvo qualquer e estar analisando isso ao longo do tempo. Porém, também seria possível a gente tentar fazer a predição de tópicos, de assuntos que estão sendo ditos. O desafio de falar de assuntos é que aqui, né, a gente está falando de hashtags específicas, então você passa para o algoritmo, né, qual é a hashtag, ele analisa todas as hashtags que ele encontra num conjunto de dados, você passa quais são as palavras ou quais são as expressões que você pretende estar acompanhando. Em assunto é um pouquinho mais difícil, porque o assunto pode ter diferentes palavras relacionadas àquele assunto, né? Então, você pode pegar uma postagem que está falando sobre política e a palavra política não está lá dentro. Então, não tem um conjunto pré-definido de palavras que você está usando para acompanhar. Então, nesse caso, existem estratégias, existem técnicas, em particular de processamento de língua natural, que servem para tentar extrair o tópico ou o assunto de um dado texto. O nome da área que faz isso é Topic Modeling, ou modelagem de tópicos, e daí ela consegue, né, receber aí um conjunto de textos e falar, olha, esse texto é sobre esse assunto, esse é sobre esse assunto, e daí dá para a gente fazer a análise de tendência de assuntos e não especificamente de hashtags, palavras ou expressões específicas pré-definidas. Mas isso está um pouquinho fora do contexto dessa aula, é só para vocês saberem que existe isso também, então dá para fazer análises ainda mais sofisticadas. E, né, aproveitando essa questão de análise de tendências dentro do contexto da computação, eu só vou listar aqui para vocês quais são, né, as principais áreas consideradas emergentes dentro da computação, com base nesse relatório aqui, né, tem esse link depois se alguém quiser ver mais dados de como ele foi formado, né, de como essa lista de 12 tópicos emergentes foi formada, vocês podem verificar aí nesse link. Então, a gente vai falar sobre isso agora, né, as 12 áreas consideradas emergentes em computação. Essa lista foi feita em 2021, então ela ainda está bastante atualizada. Então, inteligência artificial e robótica, análise de grandes volumes de dados, né, Big Data Analytics, biometria e biologia computacional, mineração de dados e bancos de dados. Vocês podem observar que tem intersecção entre alguns dos tópicos. Internet das coisas, computação de alto desempenho, blockchain e sistemas descentralizados, segurança cibernética, inteligência artificial juntamente com sistemas de segurança físicos, redes de computadores e sistemas embarcados, visão computacional e realidade aumentada, rede sem fio e sistemas distribuídos, né, aqui como último tópico. Então, aqui estão as referências da aula de hoje. Agradeço novamente a todos que assistiram. Vejo vocês na próxima aula.